Boa tarde, salve Maria, sejam bem-vindos a mais essa tarde de oração. Que o Senhor acolha as nossas intenções pelas mãos de Nossa Senhora, dos nossos santos anjos da guarda. Que o Senhor nos coloque na chaga aberta do seu Sagrado Coração. Que a gente possa se refugiar no Sagrado Coração de Jesus. Nós que tantas vezes caímos, a gente que pede tanto ao Senhor a fortaleza e acha que está forte e a gente acha que não vai cair novamente e a gente acaba caindo nos mesmos erros, nos mesmos pecados. E vem aquela mesma dor por ter ferido o Senhor com os nossos erros, os nossos pecados, as nossas quedas. Hoje a nossa catequese vai ser do Pocket Terço. Deus é maior do que os seus problemas. Muitos conhecem e proclamam a seguinte passagem bíblica dizendo: Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o último, o começo e o fim. Apocalipse 22. Mas também não pararam para refletir sobre o que significa essa verdade eterna. Tudo bem que nós sabemos que Deus é poderoso e que criou o mundo, mas por que então, na hora em que devemos ter confiança nele, não conseguimos tê-la? Porque na hora do aperto, da dificuldade, quando bate um desespero, pulamos do barco, reclamamos da vida, desacreditamos em Deus e procuramos caminhos mais imediatos em seitas, horóscopos, cartomantes, banhos de água, tudo para tentar controlar o nosso futuro. A nossa insegurança diante dos fatos é tamanha que apelamos para qualquer coisa. Tudo bem, você acredita em Deus. Então, por que não fica nesse acreditar e deixa que sua fé o sustente nas tribulações? Eu sei que quando a alma dói, dói mesmo. Dor é dor, não tem jeito. Quando o conflito, a depressão, a tribulação, os ataques vêm e estamos sujeitos a isso a toda hora, é difícil. Mas o confiar somente em Deus vai nos sustentar para passar por isso tudo. No entanto, não é bem isso que fazemos. Às vezes, uma carta parece maior do que Deus. Um ombro de um namorado parece maior do que Deus. É incrível a nossa capacidade de pegar algo que não tem importância ou que não vai resolver os nossos problemas e colocar como maior do que Deus. Se você se desesperar diante de um acontecimento, o seu desespero lhe parecerá maior do que Deus. Se alguém estiver doente na família e você se desesperar, aquela doença lhe parecerá maior do que Deus. Nos tempos em que vivemos, com tamanhos sofrimentos e dificuldades financeiras, sociais, assassinatos, roubos, violência, enfim, tudo que contamina esses tempos, precisamos deixar claro para nós mesmos o tamanho que Deus é e o tamanho do seu poder. Precisamos a toda hora fixar em nossos corações: Deus é Deus e não há outro. Ele o sustenta, você pode confiar. Deus tudo pode, basta acreditar. Diga isso a você mesmo, confie. Na Bíblia, listei algumas passagens, pois existem muitas, mas coloquei as que considerei importantes para esse momento, a fim de que tentemos fixar o tamanho de Deus em nossa mente, em nossa vida. Muitos ainda não tomaram consciência dos superpoderes contidos nestas 5 reflexões. Primeiro, contra Deus ninguém pode. Ele nos diz isto: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o dominador. Apocalipse 1. Nós só conhecemos, temos a capacidade de modificar o instante, o momento, o presente apenas. Segundo, Deus na sua onipotência diz: realizam-se os primeiros acontecimentos anunciados, eu predigo outros. Antes que aconteçam, eu vou-los faço conhecer. Isaías 42. Antes que aconteça, Deus faz acontecer. Quem na face da terra é capaz de fazer uma coisa dessas? Ninguém. Terceiro, Deus diz: não preciso do novilho do seu estábulo, nem dos cabritos de teus apriscos, pois minhas são todas as feras das matas. Há milhares de animais nos meus montes. Conheço todos os pássaros do céu e tudo que se move nos campos. Se tivesse fome, não precisava dizer-te, porque minha é a terra e tudo que ela contém. Salmos 49.
Leia também todo o Salmo 49, ele é fantástico. Deus ali está repreendendo os sacrifícios e ofertas que Israel estava oferecendo-lhe. Deus diz que tudo lhe pertence e que era preciso apenas um louvor sincero a ele. Oferece antes a Deus um sacrifício de louvor e cumpre teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me nos dias de tribulação e eu te livrarei e me darás glória. Como podemos ir contra ou nos opormos ao Deus a quem tudo pertence? Quarto, Deus disse que as águas que estão debaixo dos céus se ajuntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou o elemento árido terra e ao ajuntamento das águas mar. E Deus viu que tudo era bom. Gênesis 1. Dá para discutir com alguém assim? Não. 5. Deus fala para você. Eis o que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, que ele levou pela mão para derrubar as nações diante dele, para desatar o cinto dos reis, para abrir-lhe as portas, a fim de que nenhuma lhe fique fechada. Irei eu mesmo diante de ti, aplainando as montanhas, arrebentando os batentes de bronze, arrancando os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros enterrados e as riquezas escondidas, para mostrar-te que sou eu, o Senhor, aquele que te chama pelo teu nome, o Deus de Israel. É por amor de meu servo Jacó e de Israel que escolhi, que te chamei pelo teu nome, com títulos de honra, se bem que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, sem rival. Não existe outro Deus além de mim. Eu te cingi, quando ainda não me conhecias, a fim de que se saiba, do levante ao poente, que nada há fora de mim. Isaías 45. Enquanto nós estamos indo para o amanhã, para o futuro, Deus está voltando de lá. Ele é o Senhor do tempo. Não existe algo mais extraordinário do que Jesus Eucarístico. Quando é levantado o ostensório com Cristo Eucarístico, milagres e curas acontecem a quilômetros do local onde o erguem. Não dá para discutir com alguém que era, é e sempre será. É mesmo difícil competir com Deus. Tentar vencê-lo, muito mais difícil ainda, ou melhor, impossível. Deus é 3 vezes santo. Você pode buscar a santidade, mas Deus já é santo. Deus é Deus, o Deus poderosíssimo, mas que se anula e fica impotente, entre aspas, devido às fechadas do nosso coração. Quer ser de Deus? Comece pelo coração, para que Jesus possa fazer morada santa em você. Você não foi feito para a derrota, mas para ser vitorioso, vitoriosa, para ser um instrumento do amor de Deus. Confie e se abandone no poder de Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso,
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nessa primeira dezena, nós vamos pedir ao Senhor as intenções pela saúde, a saúde física, a saúde espiritual, a saúde mental de cada um de nós. Que o Senhor acolha essas intenções, que o Senhor sonde os nossos corações, e o Senhor sabe todos aqueles que nos pediram orações, que o Senhor também os visite nessa tarde. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa segunda dezena, eu quero pedir por todos os sacerdotes religiosos, pelas crianças, jovens, adolescentes, que o Senhor coloque anjos no caminho deles, que possa guiá-los sempre nos caminhos do bem, que os sacerdotes estejam realmente a serviço do Senhor, que não se desviem e que não levem a desviar toda uma comunidade. Que as crianças sejam protegidas na sua inocência, sejam protegidas no seu espírito, que elas estejam sempre inclinadas para Deus, sempre. Que o Senhor as abençoe e as proteja sempre. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa terceira dezena, nós vamos colocar pelo nosso Brasil, pedindo ao Senhor a graça da libertação, que o Senhor nos liberte do comunismo, da corrupção, das ideologias satânicas e de todo mal. Que o Senhor proteja a nossa nação brasileira, nossa terra de Santa Cruz, de toda influência maligna. Nós vamos colocar também por todas as mulheres que pensam em abortar, que o Senhor não permita tamanha atrocidade, que o Senhor proteja todas as crianças, especialmente aquelas que estão no ventre de suas mães e que pensam no aborto. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa quarta dezena, nós vamos colocar os nossos filhos, sobrinhos, netos, sejam eles crianças, jovens ou adolescentes. Mas coloquemos especialmente as crianças, adolescentes e jovens que foram abandonados, que por algum motivo estão longe dos seus pais, que o Senhor os guie, que os anjos do Senhor, que as santas dominações estejam com elas e que as guias protejam todo o decurso de sua vida. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa quinta dezena, nós vamos pedir ao Senhor que acolha todas essas intenções que são colocadas nos comentários, todos esses pedidos, tudo aquilo que vai no nosso coração, que o Senhor sonde os nossos corações e que o Senhor, conforme a sua santa vontade, realize aquilo que nós estamos pedindo, os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Rezemos pela conversão dos pecadores do mundo inteiro, especialmente os da Igreja e os de nossa casa. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Amém.
Agora vamos ouvir a meditação do Diário de Santa Faustina, com a Patrícia Mendes, missionária da Canção Nova. Peçamos que o Senhor continue abençoando para que ela continue nos ajudando com essas meditações. Diário de Santa Faustina, 1127. Ela escreveu: em determinado momento, vi Satanás, que se apressava e procurava alguém entre as irmãs, mas não encontrava. Senti na alma a inspiração de lhe ordenar, em nome de Deus, que me confessasse o que estava procurando entre as irmãs. E confessou, embora de má vontade: estou procurando almas ociosas. Então novamente ordenei, em nome de Deus, que me dissesse a que almas tem mais fácil acesso no convento. E outra vez confessou-me de má vontade: as almas preguiçosas e ociosas. Notei então que, de fato, não há tal gênero de almas nesta casa. Alegrem-se as almas atarefadas e cansadas. Que consolo essa passagem, esse trecho do Diário de Santa Faustina para muitos de nós hoje. Alegrem-se as almas atarefadas e cansadas. Você anda cansado? Você anda atarefado? Louve e bendiga a Deus, meu irmão, minha irmã, porque você está na bênção, você está na vontade de Deus e você não está ocioso, ociosa, ou seja, você não está perdendo tempo. Porque nós não podemos ficar na ociosidade. Nós não podemos, como cristãos, como filhos de Deus, viver na preguiça. A preguiça é uma das filhas prediletas do demônio. Renunciemos e retiremos da nossa vida a preguiça e também a ociosidade. Que não sejamos almas tíbias, almas mais ou menos, nem quente nem fria, porque os mornos Jesus vomitará, Ele já nos garantiu na sua palavra. Ou quentes ou frios, ou de Deus ou do demônio. Não existe meio termo. Isso já dizia também uma das videntes de Fátima, a irmã Lúcia. Ou de Deus ou do demônio. Não existe meio termo. E que hoje nós nos decidamos por Deus. E que experiência forte é essa vivida por irmã Faustina, que é uma das maiores místicas da nossa igreja. Além das revelações de Jesus misericordioso, além das experiências que ela viveu com Nossa Senhora, de ouvir e de ver Nossa Senhora, também essas experiências de grande combate espiritual, porque o demônio tentava constantemente destruir irmã Faustina, porque sabia o quanto ela era escolhida e usada por Deus naquele momento e o quanto Deus usaria dela futuramente. E hoje o mundo inteiro conhece o Diário de Santa Faustina, que é traduzido em várias línguas pelo mundo afora. E através dela, Deus recorda o seu maior atributo, que é a misericórdia divina. Então, a irmã Faustina também tinha esse sofrimento, mas ao mesmo tempo essa graça de vencer o inimigo de Deus, em nome de Deus, em nome de Jesus. E porque ela vivia em estado de graça, ela também podia ordenar ao inimigo de Deus que a obedecesse, como fez nesse momento, em que ela viu aquele demônio, em que ela viu Satanás apressadamente procurando entre as irmãs algo. E ela então ordenou que ele lhe dissesse em nome de Deus. E é claro, sem vontade nenhuma, ele confessou a ela: estou procurando almas ociosas. E mais uma vez, irmã Faustina ordenou que ele confessasse e dissesse a ela as almas que ele tem mais fácil acesso no convento. Imagine, dentro do convento,
naquela época de Irmã Faustina. Agora imagine fora do convento. E dentro do convento, as almas que ele tem mais acesso são as almas preguiçosas e ociosas. Eu e você, onde estivermos, no trabalho, em casa, procuremos estar sempre ocupados de Deus, Essa ocupação, essa alma atarefada que a irmã Faustina fala, não são aquelas almas, aquelas pessoas que vivem no ativismo, todo o tempo fazendo alguma coisa, que não tem tempo para Deus, que não tem tempo para a vida de oração, que não tem tempo de vida interior. Não é isso. O que Deus hoje nos revela é que nós não podemos ficar perdendo tempo, ociosos, no celular, na TV, na internet, deitado lá no sofá de casa, sem fazer nada. Claro que nós temos um momento de descanso, principalmente no domingo, que é o dia do Senhor. Afinal de contas, Ele criou o mundo, o universo e toda a criação em 6 dias, mas no 7º Ele descansou. E nós também temos esse direito de descansar. Mas nós sabemos quando nós não estamos descansando e estamos ociosos, e estamos na preguiça. Renunciemos hoje. Diga isso: eu renuncio. Eu não quero mais ser um homem ocioso, uma mulher ociosa. Eu não quero mais viver na preguiça, mas eu quero viver em Deus, na vontade de Deus. Por isso, alegrem-se as almas atarefadas e cansadas. E o próprio Deus, próprio Jesus nos prometeu e ofereceu a nós trocarmos o nosso fardo com Ele quando estiver muito pesado. E Ele nos dá o seu fardo, que é leve, mas não podemos ficar ociosos e nem na preguiça. Dom Bosco dizia: mente vazia, oficina do diabo. Ocupemos a nossa mente, ocupemos o nosso tempo com as coisas de Deus. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Rezemos agora o terço do amor, pedindo ao Senhor a libertação das almas do purgatório, que o Senhor tenha misericórdia e que elas sintam o alívio através das nossas orações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nessa primeira dezena, nós vamos colocar pelas almas de todos os nossos antepassados, pelas almas de todos os irmãos que passaram por essa hora da misericórdia, que rezaram conosco, também por todos aqueles que morreram de forma súbita, que o Senhor acolha todas essas almas. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas.
Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. Segunda dezena. Rezemos pelas almas dos sacerdotes, religiosos, missionários e consagrados que ainda se encontram no purgatório. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Terceira dezena, rezemos pelas almas dos nossos vizinhos falecidos e por todas as almas abandonadas e esquecidas no purgatório. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Quarta dezena. Rezemos pelas almas dos sacerdotes falecidos que passaram pela nossa vida. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Quinta dezena, rezemos pelas almas dos suicidas. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Sagrado coração de Jesus, fazei com que eu vos ame cada vez mais. Sagrado coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Sagrado coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Amém.
Vamos para a leitura de mais um capítulo do Evangelho como me foi revelado, da mística católica Maria Valtorta, capítulo 631. Os apóstolos são enviados ao Gólgota e o retorno deles ao cenáculo. E assim começa a visão de Maria Valtorta. Jerusalém já está sob os raios do sol do meio-dia. A sombra de uma arcada é refrigério para a vista, ofuscada pelo sol que reflete nos muros brancos das casas e abrasa o chão das ruas. O branco incandescente dos muros e o escuro das arcadas fazem de Jerusalém uma bizarra pintura em branco e preto, um jogo entre luzes violentas e a penumbra, que em contraste com a luz violenta parece treva. Jogo tormentoso como uma obsessão, porque tira a capacidade de ver, ou por causa da luz excessiva, ou por causa da penumbra excessiva. É preciso prosseguir com os olhos semicerrados, procurando caminhar depressa nas regiões de luz e calor, caminhando mais devagar debaixo das arcadas, onde é necessário ir devagar, porque o contraste entre a luz e as trevas faz com que não se veja nada nem de olhos abertos. Assim prosseguem os apóstolos numa cidade que está deserta nessa hora de sol do meio-dia. Eles estão suando e enxugando o rosto e o pescoço com o capuz e estão ofegantes. Mas quando eles precisam sair da cidade, cessa para eles o abrigo das arcadas. A estrada que vai beirando os muros e que desaparece, tanto indo para o norte como para o sul, como uma fita ofuscante de poeira incandescente, dá a impressão de uma terra que está em chamas, como um forno. E o calor de forno se levanta, um calor que seca os pulmões. A pequena torrente que passa do outro lado do muro tem um fio de água pelo meio de umas pedras que a luz do sol faz que brilhem e fiquem brancas como uns crânios caiados. Os apóstolos se precipitam sobre aquele fio de água e bebem dele. Depois eles embebem na água o pano que lhes cobre a cabeça e o colocam pingando na cabeça, depois de terem lavado o rosto. Em seguida, tirando suas sandálias, imergem os pés naquele fio de água. Mas sim, é um modo de refrescar-se que deixa muito a desejar. A água está quente como se fosse derramada de algum caldeirão pendurado sobre labaredas, e eles mesmos o dizem. Está quente a água e é pouca, e tem o cheiro de lama e da erva borite. Quando ela fica tão pouca assim, conserva o gosto do sabão da roupa lavada ao amanhecer. Eles empreendem a subida ao Gólgota, ao tórrido Gólgota, sobre o qual o sol ardente secou a pouca erva que, uns 15 dias atrás, mais parecia uma penugem rara sobre o monte amarelado. Agora só aparecem os rígidos e raros tufos de plantas espinhosas, cheias de acúleos e sem folhas, despontando aqui e ali com seus dedos, como os de esqueletos desenterrados, de um verde que ficou amarelado por causa da poeira do monte, muito semelhantes a ossos recém-tirados da terra. Sim, parecem mesmo uns montinhos de ossos caiados plantados no chão. Entre eles há um que, 2 palmos acima desse bastão ereto, tem a forma de um cotovelo que termina em 5 gravetos, depois de uma espécie de pazinha. Parecem realmente uma mão esquelética, estendida para agarrar quem passa e segurá-lo nesse lugar de pesadelos. Quereis ir pelo caminho longo ou pelo curto? Pergunta João, que é o único que já subiu por aquele monte. Pelo mais curto, o mais curto, vamos depressa, aqui estamos morrendo de calor, dizem todos, menos Zelota e Tiago de Alfeu. Então vamos. As pedras da estrada calçada estão quentes como chapas tiradas do fogo. Mas por aqui não se pode ir adiante, não se pode, dizem eles depois de terem andado uns poucos metros. No entanto, o Senhor subiu até lá, onde está aquela touceira de espinheiros, e ele já estava ferido e tinha a cruz nas costas. Observa João, que está chorando desde a hora em que chegou ao Calvário. Eles prosseguem, mas depois deitam-se no chão esgotados, arquejantes. Os capuzes que haviam sido molhados no rio já se enxugaram com o sol, mas em compensação as vestes estão ensopadas pelo suor. É íngreme e quente demais, fala em voz baixa Bartolomeu. Sim, é demais, confirma Mateus, que está vermelho.
Pelo sol é tudo a mesma coisa, mas para a subida vamos tomar aquele caminho. É mais comprido, mas é menos cansativo. Até Longino foi por ali, para que o Senhor pudesse subir por ele. Estás vendo ali, onde está aquela pedra meio escura? Foi ali que o Senhor caiu, e nós ficamos pensando que ele estivesse morto. Nós que o olhávamos de lá, da parte do norte, de lá, estás vendo? É lá onde está aquela depressão do terreno, antes que a encosta se torne escarpada. Ele não se movia mais. Oh, o grito da mãe! Ainda me parece ouvi-lo. Nunca mais me esquecerei daquele grito. Não me esquecerei de nenhum dos seus gemidos. Ah, certas coisas nos fazem ficar velhos antes do tempo e nos dão a medida da dor do mundo. Eia, vinde! O nosso mártir e Senhor parou menos do que vós, encoraja-os João. Eles se levantam perplexos e seguem-no até o cruzamento da estrada calçada com um caminho em espiral e prosseguem por ele. Sim, é menos íngreme, mas que sol! E o calor está ainda mais forte nessa encosta por onde o caminho passa, reverberando seu fogo sobre os viandantes que já estão queimados pelo sol. Mas por que fazer-nos subir a esta hora? Não podia fazer-nos vir de manhã cedo, logo que o céu clareasse, a fim de vermos onde estávamos pondo os pés? Só isso, estaríamos fora dos muros e poderíamos ir para adiante sem ficarmos esperando que abrissem as portas. Assim eles se lamentam e resmungam entre si. São homens, ainda e sempre homens. Agora, depois da tragédia de Sexta-feira Santa, que é tragédia de sua natureza humana, orgulhosa e vil, mais ainda que a tragédia de Cristo, sempre herói e vitorioso até a morte. Eles são homens como antes, que se entusiasmavam com os gritos de hosana das multidões e se regozijavam pensando nas festas e nos banquetes suntuosos na casa de Lázaro. Surdos, cegos, obtusos em todos os sinais e advertências sobre a próxima tempestade. Tiago de Alfeu e Zelota ficam calados, chorando. Também André não se queixa mais, depois das últimas palavras de João. E mesmo agora João continua a falar, lembrando, e nessa lembrança há uma advertência fraterna, uma exortação para que não fiquem se queixando. Ele diz: esta é a hora em que ele subiu por aqui, e já vinha caminhando há muito tempo. Eu poderia dizer que desde a hora em que saí do cenáculo, ele não teve mais nenhum momento de descanso, e estava bem quente aquele dia. Era o sinal de um temporal próximo, e ele ardia de febre. Nick diz que teve a impressão de estar tocando em fogo quando pôs o linho em seu rosto. Deve ter sido por aqui que ele se encontrou com as mulheres. Nós estávamos do lado oposto e não vimos o encontro. Mas, como me disseram, Nick e as outras. Eia, vamos. Pensai só como as romanas, acostumadas com a liteira, percorreram a pé esta estrada ao sol da manhã, desde a hora terça, quando ele foi condenado. Elas precederam a todos, logo elas, as pagãs, mandando seus escravos para avisar as outras que se haviam afastado por algum motivo. Prosseguem. Aquela estrada é um martírio de fogo. Estão até cambaleando. Pedro diz: se ele não fizer um milagre, vamos desmoronar por insolação. Mateus confirma: sim, já estou com o coração querendo sair pela garganta. Bartolomeu já nem fala mais. Parece um embriagado. João o segura por um dos cotovelos e o ajuda a andar, como ele fazia com a mãe na Sexta-feira Sangrenta, e o conforta dizendo: daqui a pouco chegaremos a um pouco de sombra. Foi para lá que eu levei a mãe. Lá nós descansaremos. Vão indo, cada vez mais devagar. Ei-los agora à frente da pedra onde esteve Maria Santíssima, e João o diz: de fato, aí há um pouco de sombra, mas o ar está parado e tórrido. Se houvesse pelo menos um raminho de anis, uma folha de hortelã, uma folhinha de capim, estou com a boca parecendo um pergaminho colocado perto de uma chama, mas nada, nada, geme Tomé, que já está com as veias do pescoço e da fronte inchadas. Tiago de Zebedeu diz: eu daria tudo o que me resta de vida por uma gota d'água. Judas Tadeu tem uma rumorosa crise de choro e grita: pobre do meu irmão, ele disse, vós estáis lembrados?
Disse que estava morrendo de sede. Oh, agora eu compreendo. Eu não havia compreendido a extensão daquelas palavras. Ele estava morrendo de sede e não houve que lhe desse nem um sorvo d'água enquanto ele ainda podia beber. E além do sol, ele tinha também febre. André diz: Joana lhe havia levado um refrigério, mas ele não podia mais beber, nem podia mais falar. E quando se encontrou lá com sua mãe, a 10 passos de nós, não pôde dizer mais do que essas palavras: Mãe, e não pôde dar-lhe um beijo, nem mesmo de longe, ainda que Simão Cirineu o livrasse um pouco da cruz. Ele tinha os lábios ressecados por causa das feridas, queimados pelo sol. Oh, eu estava vendo bem do lado oposto ao da fila dos legionários, porque eu não passei por aqui. Se tivesse passado, eu teria tomado a sua cruz, se me tivessem deixado passar. Mas eles temiam por mim, e temiam também a multidão, que nos queriam apedrejar. Jesus não podia falar, nem beber, nem beijar. Quase que não podia mais olhar, com seus olhos que doíam por causa das crostas do sangue que descia da fronte. Ele tinha um rasgão na veste, na altura dos joelhos, e se podia ver o joelho ferido, sangrando. As mãos estavam inchadas e feridas. Tinha ferimentos no queixo e numa face. A cruz havia aberto uma ferida no ombro, que já estava em chagas por causa da flagelação. Na cintura, ele tinha uma ferida feita pelas cordas. Seus cabelos estavam gotejando sangue que descia dos espinhos da coroa. Ele tinha... Cala-te! Cala-te! Não dá mais para ouvir-te, cala-te! Eu te peço e te ordeno. Urra Pedro, parecendo ser ele o torturado. Não dá mais para ouvir-me? Não dá mais para ouvir-me? Mas eu tive que vê-lo e ouvi-lo em seus espasmos. E a mãe? E a mãe então? Todos abaixam a cabeça soluçando e põem-se de novo a andar. Por si mesmos, eles não se lamentam mais, mas todos estão chorando pelas dores de Cristo. Ei-los no cume, na primeira pracinha que é como uma placa de fogo. O mormaço é tão forte que parece que a terra esteja tremendo devido àquele fenômeno do sol na areia fervendo do deserto. Vinde, subamos por aqui. O centurião nos fez passar por aqui, e a mim também. Ele julgou que eu era filho de Maria. As mulheres também estavam lá, e os pastores, e os judeus. João vai mostrando os lugares e termina dizendo: mas a multidão ficou lá embaixo, bem embaixo, e cobria a encosta até o vale, até a estrada. As pessoas estavam em cima dos muros e também dos terraços perto dos muros. Ficava até onde a vista podia ver. Eu vi isso quando o sol começou a sumir. Antes era como agora, e eu não podia ver. De fato, Jerusalém parece uma miragem tremulante lá embaixo. O excesso de luz lhe serve de véu para quem a quer ver. E João diz: em outras horas, Maria de Lázaro disse isso, mas eu não sabia quando e por que ela teria vindo até aqui. Dá para ver os restos pretos das casas reduzidas a cinzas pelos raios. Eram as casas dos mais culpados, de muitos do meio deles. Aí está, aqui, João mede os passos, reconstrói a cena. Aqui estava Longino, e aqui Maria e eu. E aqui estava a cruz do ladrão arrependido, e ali a outra. Aqui jogaram as sortes para ver de quem iriam ser as vestes. E ali adiante foi o lugar em que a mãe caiu quando ele foi morto. E daqui eu vi quando ele foi ferido no coração. João torna-se pálido como um morto, porque aqui estava a cruz do Senhor. E se ajoelha no chão, adorando com o rosto por terra, visivelmente escavada por um traço e um buraco. Isto é, abrangia o trecho que havia sido manchado de sangue por toda a superfície da sombra do braço da cruz que a atravessava, como também do tronco vertical da mesma. Madalena deve ter tido um duro trabalho para escavar tanta terra assim, e na profundidade de pelo menos 1 palmo, em uma terra muito dura, misturada com pedras e detritos que formavam uma crosta compacta. Todos se jogam no chão para beijar aquela poeira, que agora está sendo molhada com lágrimas. Mas João se levanta por primeiro e, amorosamente cruel, relembra o episódio. Ele não sente mais o sol, ninguém o sente mais. Fala de quando Jesus rejeita o vinho com mirra, de quando ficou nu e se cingiu com o véu da mãe,
de quando se mostrou flagelado tão duramente e ferido, de quando se deitou sobre a cruz e berrou por causa do primeiro cravo, e não mais, para que a mãe não sofresse ainda mais. E quando lhe rasgaram o pulso e deslocaram o braço para puxá-lo até o ponto certo, e depois, quando já estava pregada e a cruz foi virada do outro lado para reforçar os cravos, e o peso dela ficou todo sobre o mártir, que deixou escapar um gemido. Depois a cruz foi virada de volta e levantada, enquanto a arrastavam, e precipitada no buraco e reforçada. E o corpo desceu com um tranco, dilacerando ainda mais as mãos. E a coroa de espinhos se move e fere mais a cabeça. E as palavras ao Pai do céu, palavras que pedem perdão pelos que o crucificam e que dão perdão ao ladrão arrependido. As palavras à mãe e a João, a vinda de José e Nicodemos, abertamente heróis que desafiam todo o mundo. A coragem de Maria Madalena, o grito de angústia ao pai que o abandona. A sede, o vinagre com fel, a extrema agonia e a débil invocação à mãe. As palavras dela, que já está com a alma no limite da vida por causa do tormento, o tormento, e a resignação e abandono a Deus, e a horrenda e última convulsão, e o grito que fez tremer o mundo, e o grito de Maria quando o viu morto. Cala-te, cala-te, grita Pedro, parecendo que ele é que está transpassado pela lança. E os outros também pedem, cala-te, cala-te. Não tenho mais nada a dizer. O sacrifício havia terminado. A sepultura foi um tormento para nós, não para ele. A única coisa que tem valor nela é a dor da mãe, que foi o nosso tormento. Merecemos compaixão, talvez? Demo-la a ele, ao invés de pedir piedade para nós. Demais e sempre nós fugimos da dor, das fadigas, do abandono, deixando tudo isso a ele, só a ele. Na verdade, fomos discípulos indignos, que o amamos pela alegria de sermos amados, pelo orgulho de sermos grandes no seu reino, mas que não soubemos amá-lo na dor. Agora chega. Aqui temos de jurar. Este é um altar, e é alto entre o céu e a terra, que nunca mais faremos assim. Agora, para ele a alegria, para nós a cruz. Juremos, só assim daremos paz à nossa alma. Aqui morreu Jesus de Nazaré, o Messias, o Senhor, para ser Salvador e Redentor. Aqui deve morrer o homem que nós somos e ressurgir o discípulo verdadeiro. Levantai-vos, juremos no nome santo de Jesus Cristo, de querer abraçar a sua doutrina até saber morrer pela redenção do mundo. João parece um serafim. Gesticulando, o capuz caiu e a cabeça loira resplandece ao sol. Ele subiu sobre uns detritos jogados de um lado, talvez sejam as escoras das cruzes dos ladrões, e assumiu involuntariamente a posição de braços abertos que Jesus usava normalmente para ensinar, e principalmente a posição que tinha sobre a cruz. Os outros olham para ele, tão belo, tão entusiasmado, tão jovem, o mais jovem de todos, mas já tão maduro espiritualmente. O Calvário o fez ficar de idade perfeita. Eles olham para ele e gritam, nós juramos. Então agora rezemos, a fim de que o Pai torne firme o nosso juramento. Pai nosso que estais nos céus. O coro das 11 vozes vai se firmando, tornando-se cada vez mais firme à medida que continua. E Pedro bate no próprio peito enquanto diz, perdoa as nossas ofensas. E todos se ajoelham quando dizem a última súplica, livrai-nos do mal. E eles ficam assim, inclinados sobre o chão e meditando. Jesus está entre eles. Não vi quando chegou, nem de onde chegou. Pode-se dizer que veio do lado do monte, que é inacessível. Ele resplandece de amor na forte luz do meio-dia e diz, quem permanece em mim não será prejudicado pelo maligno. Em verdade vos digo que aqueles que estarão unidos a mim em servir o Altíssimo Criado, cujo desejo é a salvação de todo homem, poderão expulsar os demônios, tornar inofensivos répteis e serpentes, passar por entre feras e chamas sem danos, enquanto Deus quiser que fiquem na terra para servi-lo.
Quando foi que vieste, Senhor? Dizem eles, inclinando a cabeça, mas continuando de joelhos. Quem me chamou foi o vosso juramento, e agora que os pés dos meus apóstolos já calcaram bem estas glebas, descei depressa para a cidade e ia ao cenáculo. À noite partirão as mulheres da Galileia em companhia de minha mãe. Tu e João ireis com elas. Nós nos encontraremos todos juntos na Galileia, sobre o Tabor. Diz ele a Zelota e João. Quando, Senhor? João saberá e vô-lo dirá. Vais deixar-nos, Senhor? Não nos abençoas? Temos muita necessidade da tua bênção. Aqui e no cenáculo eu vô-la darei. Prostrai-vos. Ele os abençoa, e o fulgor do sol o envolve, como aconteceu na transfiguração, com a diferença de que aqui o esconde. Jesus não está mais entre eles. Eles levantam as cabeças, nada mais, sol e terra abrasada. Levantemo-nos e vamos, ele foi-se embora, dizem eles com tristeza. É cada vez mais breve a sua parada entre nós. Mas hoje ele parece estar mais contente do que ontem à noite. Tu não achaste, irmão? Pergunta Tadeu a Tiago de Alfeu. Ele ficou contente com o nosso juramento. Bendito sejas tu, João, que nolo fizeste pronunciar, diz Pedro abraçando João. Tomé diz, eu esperava que ele falasse de sua paixão. Para que é que ele nos fez vir para cá, para depois não dizer nada? André diz, hoje à noite nós lhe perguntaremos. Sim, mas agora vamos. O caminho é comprido e nós queremos estar um pouco com Maria antes que ela se vá, diz Tiago de Alfeu. Tadeu suspira. É mais uma doçura que se acaba. Ficamos órfãos. Que faremos? Eles viram para João e para Zelota e dizem com uma ponta de inveja na voz. Vós, pelo menos, ireis com a mãe e estareis sempre com ela. João faz um gesto como se quisesse dizer, assim é. Eles não têm uma inveja maligna e logo confessam, mas é justo, porque tu estavas aqui com ela e tu, por obediência, renunciaste a isso, mas nós... Eles começam a descer, mas assim que põem os pés na segunda pracinha, a mais baixa, veem uma mulher que vem se aproximando sob o sol, pela via íngreme, que os examina sem falar nada, dirigindo-se com decisão para a pracinha mais acima. Já há alguém vindo para cá, e não é só Madalena que vem. Mas o que ela está fazendo? Está chorando e procurando alguma coisa no chão. Será que ela perdeu algum objeto naquele dia? Perguntam uns aos outros. De fato, bem poderia ser isso, mas não dá para ver quem é ela. O rosto da mulher está muito coberto pelo véu. Tomé grita com seu vozeirão. Mulher, que foi que perdeste? Nada, estou procurando o lugar da cruz do Senhor. Tenho um irmão que está à morte, e o mestre bom não está mais sobre a terra, e chora sob o seu véu. Os homens o expulsaram. Ele ressurgiu, mulher, ele está aqui para sempre. Eu sei que ele está aqui para sempre, porque ele é Deus e Deus não perece, mas não está mais entre nós. Este mundo não o quis e ele foi-se embora. O mundo renegou. Até os seus discípulos o abandonaram como se ele fosse um ladrão, e ele abandonou o mundo. Eu vou procurar um pouco do seu sangue. Eu tenho fé que isso curará o meu irmão, mais do que a imposição das mãos dos seus discípulos, porque eu não creio mais que eles possam fazer prodígios depois de terem sido infiéis a ele. João diz, o Senhor esteve aqui há pouco, mulher. Ele ressuscitou na alma e no corpo e está ainda entre nós. O perfume de sua bênção está ainda sobre nós. Olha, aqui ele estava pousando os pés há pouco. Não, eu estou procurando uma gota do seu sangue. Eu não estava aqui e não sei onde é o lugar. E ela continua a procurar no chão encurvada. João lhe diz, este era o lugar de sua cruz. Eu estava aqui. Tu estavas aqui como amigo ou como crucificador? Dizem que um só dos seus discípulos prediletos é que esteve aos pés da cruz, e poucos outros fiéis discípulos estavam com ele aqui por perto. Mas eu não desejaria estar conversando com um dos seus crucificadores. Eu não sou, mulher. Olha, aqui onde estava a cruz, ainda há terra vermelha de sangue.
mesmo se já tenham escavado a terra. Era tanto o sangue que ele perdeu que penetrou fundo terra dentro. Toma, e que a tua fé seja premiada. João escavou com os dedos no buraco onde esteve a cruz, e de lá tirou um pouco do terriço avermelhado, que a mulher recolheu em um pequeno pano de linho, agradecendo-lhe e saindo, andando depressa com o seu tesouro. Fizeste bem em não dizer quem somos. Por que não disseste quem eras, dizem os apóstolos? Como sempre, os pensamentos humanos são contrastantes. João olha para eles e nada diz, e se encaminha na frente deles para a estrada escarpada e calçada. Mesmo se é mais fácil descer que subir, o sol continua feroz, e quando chegam lá embaixo, aos pés do Gólgota, estão realmente sedentos. Mas há ovelhas no rio e alguns pastores estão com elas, certamente vindo de algum estábulo nas proximidades para a pastagem do final da tarde. Mas a água está turva, impossível bebê-la. Mas a sede deles é tanta que Bartolomeu se dirige a um pastor dizendo: Não tens um pouco de água em teu odre? O pastor olha para eles, severo, e não responde. Talvez um pouco de leite, então? Tuas ovelhas, pelo que se vê, têm leite. Nós te pagamos. Gostaríamos que fosse frio, mas basta beber algo. Não dou leite nem água aos que abandonaram seu mestre. Eu já vos reconheci, sabeis? Eu vos vi e ouvi em Betsur um dia. Eu bem que me lembro de ti, tu que me pediste. Mas eu não vos vi quando me encontrei com os que iam descendo com o morto. Só vi este aqui. Não havia água para ele, como me disseram os que estiveram lá no monte. Assim também para vós não há água. Ele dá um assobio para o seu cachorro, reúne as ovelhas e vai rumo ao norte, onde começam as escavações do terreno, cobertas de oliveiras e de relva. Os apóstolos, já cansados, atravessam a ponte e entram na cidade. Caminham rente aos muros, o capuz sobre a cabeça, um pouco encurvados. Agora as ruas começam a se animarem com os pedestres, já que passou o calor mais forte, das primeiras horas da tarde. Mas toda a cidade precisa ser atravessada antes de chegar à casa do cenáculo, e muitos conhecem os apóstolos para que a passagem deles ocorra sem incidentes. E logo acontece que uma risada pungente os atinge, enquanto um escriba, eu achava que não iria vê-los nunca mais, e estava feliz por isso, grita às pessoas, que são muitas naquela encruzilhada onde há uma fonte: Ei-los, vejam só, eis os restos do exército do grande rei, os corajosos covardes, os discípulos do sedutor, desprezo e zombaria para eles, e a compaixão que se tem para com os doidos. E assim começa ao redor deles uma sequência infinita de escárnios. Um grita: Onde é que estáveis quando ele recebeu a sua sentença? E outro: Agora vos convencestes de que ele era um falso profeta? E outros diziam: De nada valeu terdes-vos subtraído e escondido. O estratagema falhou, o Nazareno está morto, o Galileu foi fulminado por Javé, e vós com ele. E alguns dizem com falsa piedade: Mas deixai-os quietos, eles já estão avisados e arrependidos. É verdade que é tarde demais, mas sempre é tempo de fugir, ainda está na hora. E há quem fala àquela pequena multidão, em sua maior parte formada por mulheres, que parecem propensas a torcer a favor dos apóstolos, dizendo: A vós que ainda duvidais da nossa justiça, que vos sirva de luz o ato dos mais fiéis seguidores do Nazareno. Se ele fosse Deus, os teria fortificado. Se eles o tivessem reconhecido como verdadeiro Messias, não teriam fugido, pensando que a força humana não podia triunfar contra Cristo. Mas ele morreu à vista do povo, e foi em vão que roubaram o cadáver, depois de maltratarem os guardas que estavam adormecidos. Perguntai sobre isso aos guardas, se não foi assim. Ele morreu e os seus seguidores se dispersaram, e grande é, aos olhos do Altíssimo, quem livrar a terra santa de Jerusalém dos vestígios dele. Que a maldição caia sobre os seguidores do Nazareno. Tomemos nas mãos as pedras, ó povo santo, e que se apedrejem esses tais do lado de fora dos muros. É demais para a coragem ainda demasiadamente frágil dos apóstolos. Eles já estão tanto afastados em direção aos muros,
a fim de não fomentarem nenhuma revolta com algum desafio imprudente aos acusadores. Mas agora, mais do que a prudência, é o medo que vence. E eles viram as costas, salvando-se pela fuga, indo na direção da porta. Tiago de Alfeu, Tiago de Zebedeu com João, Pedro e Zelota são os que, mais calmos e donos de si mesmos, acompanham os companheiros sem correr. E algumas pedras os atingem antes que alcancem a porta e, sobretudo, antes que muitas sujeiras os atinjam. Os guardas que saem dos seus lugares fazem com que eles não sejam mais perseguidos depois dos muros, mas eles continuam a correr e se refugiam no pomar de José, lá onde era o sepulcro. O lugar é quieto, silencioso e agradável, é a luminosidade debaixo dos ramos, que naqueles dias começaram a soltar umas folhas, ainda poucas, mas tão esverdeadas que parece um véu de cor suave sob as ramagens robustas. Eles se jogam no chão esperando que passe o susto enorme. No fundo da horta, um homem está carpindo e reforçando uns pés de verdura, ajudado por um jovenzinho, e nem percebe a presença dos apóstolos, pois eles estão escondidos do outro lado de uma sebe. Só se dá conta quando, depois de ter olhado para o céu e gritando bem alto, José, vem e traze o burro para o atrelarmos à nora. Ele se dirige para onde eles estão, sob a copa de uns arbustos onde está um poço rústico. Que é que estáis fazendo? Quem sois vós? Que quereis na horta do José de Arimateia? E tu, bobo, por que deixas aberta a cancela que José quer que fique fechada desde que a colocou? Não sabes que ele não quer ver ninguém aqui onde foi colocado o corpo do Senhor? Aqui eu vou parar porque esse capítulo é um pouco longo, para não ficar muito cansativo. E na segunda-feira a gente continua. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Encerramos mais essa tarde de oração, pedindo a Nossa Senhora, através dessa Salve Rainha, que nos ajude a caminhar neste vale de lágrimas, que nos ajude a sermos conformados com aquilo que o Senhor quiser nos mandar, pedindo apenas a força, que o Senhor nos ajude a ter a força de caminhar e de fazer a sua santa vontade. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até segunda-feira, se Deus quiser, fiquem com Deus e que Nossa Senhora passe à nossa frente. Tenham um abençoado final de semana.